No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para continuar essa série maravilhosa, Vencendo os Convites do Pecado. Aleluia, hoje parte 4. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, à medida que temos comunhão diária com o Senhor, o Espírito Santo vai revelando para nós a herança, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, fala daquilo que temos recebido gratuitamente em Cristo. E como nós vimos aqui nesse texto, iluminado pelo Espírito Santo, podemos perceber que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. Isso só pode ser percebido no Espírito, né? Quando estamos na carne, nós só percebemos os efeitos da queda. Quando estamos na carne, nós percebemos o que está aparentemente faltando, né? Percebemos falhas, fraquezas, imperfeições. É o que o mundo se tornou por causa da queda. Nessa dimensão está cheio de falhas, imperfeições e faltas. Mas na dimensão dos séculos vindouros, que é a dimensão onde estamos assentados em Cristo, não falta nada. Nós estamos assentados lá, com vestes reais, saudáveis, prósperos, cheios do Espírito, tendo uma comunhão com o Senhor contínua. Aleluia. Temos autoridade e unção transbordante. Portanto, aqui nós vemos que o Espírito Santo nos revela que no Cronos muitas coisas precisam acontecer, mas no Kairos tudo está consumado, derramado e disponibilizado. E aí quando nós percebemos isso, começamos a falar e semear como quem tem. A Bíblia afirma que já somos prósperos, já somos saudáveis, cheios do Espírito Santo. Agora só falta semear como quem é, como quem tem. É claro que isso parece uma incongruência por causa da queda. Alguém dizer que está curado quando o seu corpo está doendo, ou dizer que é próspero quando está com boletos vencidos, isso parece uma mentira, sabe? Então, aí temos o Cronos e o Kairos. No visível, as coisas estão acontecendo. No Kairos já aconteceram. Deus já nos abençoou, diz aqui o texto, com toda sorte de bênçãos. Quando Isaac estava num tempo de crise, ele semeou e colheu 100 vezes mais naquele ano. Sabe, ele já era próspero, ele já era abençoado. Simplesmente ele agiu como próspero e abençoado, independente do que ele estava vendo no visível, que era a crise. Não havia como colocar semente e perder semente, porque era um ano de seca. Mas ele sabia que a bênção que estava nele era maior do que o que estava no visível. Porque ele era abençoado, tudo que ele fizesse prosperaria. Então, a atitude dele de semear foi correspondente ao que ele era, não o que ele estava vendo. Se ele olhasse a circunstância, ele dizia, eu vou perder semente. Mas se ele olhasse para ele e dissesse, mas eu sou abençoado, tudo que eu faço prospera. Portanto, Deus já nos declara curados, prósperos e libertos do pecado. Quando nós agimos e falamos de acordo com essa nova natureza, nós vemos que o visível é afetado. E isto é a fé do Novo Testamento. Esta é a fé genuína e viva. Veja,
É a fé que age de acordo com o Kairos, é a fé que age de acordo com o que somos em Cristo e Cristo em nós. Jesus não agiu segundo a falta de pão. Quando ele viu que tinha poucos pães nessa dimensão, ele não podia comprar, ele não tinha pão. Mas na dimensão do Pai, 12 cestos sobrando. Então ele adorou o Pai, ele falou, olha Pai, obrigado, porque eu sou dispenseiro e há uma conexão entre a dimensão dos séculos vindouros para aparecer no visível através da fé. Então ele adorou o Pai e houve essa conexão e o pão apareceu no visível. E a nossa conexão, ela é assim, ó. Lá em Atos 3, Pedro diz assim, foi a fé no nome que fez o nome fazer este homem andar, fortalecer os ossos deste homem, sarar a perna deste homem. Então, o nome mais a fé no nome. Então, Romanos 5:2, que nós temos acesso a toda essa herança através da fé. Então, o que é a fé? É crer e dizer o nome, sem duvidar no coração, porque você tem vida com Deus. Você está andando com Deus, então você não tem dúvida. Dúvida é cada vez menos, amém, amados? Você consegue crer, por quê? Você está andando com Deus, o Espírito Santo alimenta a sua fé, e você consegue, então, dizer sem duvidar no coração. Marcos 11, 23, 24. Isso é por níveis, tá bom? Você vai conseguindo crer para coisas maiores. O que vemos que nessa série que estamos falando, vencendo os convites do pecado, funciona exatamente assim. Você vai vencer porque você já venceu. Você não vai lutar para ser mais que vencedor. Você vai lutar já como mais que vencedor. Você já entra na batalha sabendo que aquilo ali é força vencida. Você não luta contra a tentação para ver se, quem sabe, talvez você vença. Não. Jesus já venceu por você o domínio do pecado. Isso não tem domínio sobre você. Isso parece que tem. As sensações, emoções, sentimentos parecem que são mais fortes que você. Mas é mentira da sua carne. Porque Cristo te colocou bem acima de principados e potestades. Efésios 1, 21. Então, o que nós vemos é que se nós fomos enganados pela nossa carne, pelo que sentimos, ou fomos enganados pela carne, pelo que vemos neste mundo caído, nós somos carnais, estamos vendo por vista. 2 Coríntios 5,7 diz para nós não vivemos por vista, mas por fé. Então, quando nós cremos na palavra, independente do que estamos vendo ou sentindo, nós temos ali a nossa real identidade. Que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. E que estas tentativas do inimigo de nos fazer pecar são já derrotadas no Calvário. O que vemos é que o que parece ser e o que realmente é. Nós podemos acessar os poderes dos séculos vindouros, como diz Hebreus 6,5. Por quê? Estamos no esconderijo do Altíssimo, estamos assentados nas regiões celestes, não é? Estamos acessíveis à dispensa e o inimigo não pode entrar nessa dimensão. Por exemplo, o inimigo não podia impedir o Pai de fazer aparecer 12 cestos cheios. Ele não pode impedir o Pai de ressuscitar a Lázaro. Essa é uma dimensão na qual ele não tem nenhuma entrada, nenhum acesso. O diabo tem estado no passado e no presente, mas nos poderes dos séculos vindouros ele jamais chegará lá. Então o nome é que libera a promessa com fé. É que traz a dispensa de Deus, né? Tudo trabalha para promover esse nome. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, arcanjos, toda a força celestial e a oração da igreja como canal. Efésios 3:10 diz que Deus opera através da igreja. Então tudo é acessado por essa chave, em nome de Jesus, sem duvidar no coração. É aqui que a dispensa de Deus flui. É aqui que vem da dimensão da onde tudo está pronto para a dimensão visível onde tudo está acontecendo. Aqui nós vemos então que tudo coopera e serve, né, para que esse nome seja glorificado e através deles as pessoas sejam salvas. Por isso que Deus produz milagres, para que as pessoas vendo os milagres neste nome, creiam neste nome e crendo neste nome sejam salvos. Que coisa maravilhosa. Isso tudo é por amor, tá, amados? Para a glória do Senhor, porque nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor. Em Amós 3:7 diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos profetas, os seus servos. Então, revelação é para serviço, para a glória do Senhor. A quem enviarei? Eis-me aqui. Então nós estamos aqui para manifestar as grandezas de Deus. É coisa maravilhosa. Estamos buscando essa sabedoria como tesouros escondidos e estamos encontrando. E Deus está revelando para nós, né, amados? Porque Ele disse, olha,
Uma coisa é pedir ao Senhor que eu possa estar todos os dias na presença do Senhor junto com meus irmãos, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu santo templo. Quando estamos buscando essa formosura, essa comunhão, e aprendendo e ouvindo a palavra no Espírito, nós conseguimos ver o que Deus está fazendo. O Senhor Jesus disse: eu não posso fazer nada, a não ser o que eu vejo meu Pai fazendo. E como é que você vê o Pai fazendo? O segredo do Senhor é para os amigos íntimos, né? Salmo 25,14. Se você tem comunhão com Deus, você vê a face de Deus, você sabe o que Ele está fazendo. Jesus disse: aquele que me serve deve estar onde eu estou. Aonde Jesus está? Ele está nas regiões celestes. Nós estamos assentados lá. Então, onde nós realmente estamos? No Espírito. O que nós realmente somos? Prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo para a glória do Senhor. Então, este acesso maravilhoso à vitória sobre a tentação tem tudo a ver com a nossa nova identidade. Ele nos fez vitoriosos sobre o pecado, para a glória dele. Então, é uma vitória já conquistada, derramada, disponibilizada. E quando nós agimos de acordo, de forma profética, vemos que a unção é liberada. Porque o poder, a unção é liberada quando a autoridade é proclamada. Deus nos deu autoridade. Lembra quando Jesus deu autoridade para Adão e Eva? Eles perderam. Aí o inimigo falou: me foi entregue, lá em Lucas 4. Mas Jesus vem como homem, retoma a autoridade e diz: olha, toda a autoridade me foi dada, agora vão. Mateus 28, dos 16 ao 20. Então essa autoridade que nos foi dada, lá em Lucas 10, 19 e 20, sobre toda a força do diabo, essa autoridade está no nome de Jesus, num coração que teme a Deus, que está realmente confessando o pecado com simplicidade, não escondendo o pecado, se alimentando da graça, entendeu? E que vemos então que esta autoridade que está no nome, essa autoridade é soberana. Ela acessa os poderes dos séculos vindouros, o qual o inimigo não consegue impedir. O inimigo não pode impedir você de vencer quando você está no Espírito. Por quê? Porque o poder de Deus no seu Espírito, é onipotente, e o diabo é imperfeito com seus ataques. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, quando estamos na carne, nós tentamos lutar pelo que vemos, ouvimos. O Salmo 112 diz que não temerá maus rumores, seu coração está firme no Senhor. Então, quando nós estamos no Espírito, nós discernimos que somos, não é que possivelmente seremos, ou talvez, às vezes, não. Somos mais que vencedores em Cristo. Quando nós estamos na posição correta, nós conseguimos enxergar corretamente. E a posição correta é em Cristo no Espírito, para a glória do Pai. Aleluia. Essa posição correta, sabe quando uma chave ela tem 3 dentinhos? Ou como um cofre que tem 3 números, você tem que acertar o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando você acerta os 3 números, o cofre abre. Então, em Cristo, no Espírito, para a glória do Senhor. São os 3 pontos para que você esteja realmente na posição correta. Glória a Deus. Essa série tem sido revolucionária, com certeza. Vai ser um divisor de águas, porque você, quando for atacado, lembre-se que os recursos, eles existem, estão disponíveis, podem ser acessados através da fé humilde. A fé dos amigos de Deus, não a fé religiosa, né, amados? Não a fé daquele que está tentando merecer, mas a fé daquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, né? E então o dom da justiça é o presente de ser declarado justo, perdoado, né? É o presente de Deus para aqueles que creem que em Cristo são salvos. O dom da justiça é ser declarado salvo por Deus. E o dom da justiça é o presente de andar na justiça, como o querido pastor Riclave pregou ontem, a capacidade de ser fiel, né? A graça nos dá a capacidade de sermos fiéis. Justiça é fazer as mesmas obras e maiores. Justiça são as boas obras, né? Nós somos salvos para as boas obras, para o fruto do Espírito, não para ter mérito, né, como o pastor Riclave falou, mas como efeito da salvação. A justiça não é a condição para a salvação. A justiça ela é o efeito. É como se fosse o fruto. A raiz é a graça. E o efeito é a fidelidade. A fidelidade não é a condição para a graça. A fidelidade ela é o efeito da graça. Porque quando nós não tínhamos a graça, nós não éramos fiéis, né, amados? Nós não conseguíamos, porque a carne para nada aproveita. Mas desde que o Espírito da obediência entrou em nós, nós conseguimos ser fiéis. Não, nós não apenas queremos, mas conseguimos cada vez mais. Deus colocou em nós novo querer, novo efetuar.
E agora, amados, nós podemos acessar e também podemos liberar. Como eu falei em Romanos 5:2, nós podemos acessar todas as promessas em Cristo. E João 7:38 diz que nós podemos liberar essas promessas no visível através do Espírito Santo. Rios fluirão do nosso ventre. Junto com a nossa voz está fluindo os rios criativos de Deus. A voz de Deus em Gênesis 1 é voz criativa, né? Haja luz. E hoje a voz do Senhor está na nossa voz, ela é criativa. Não tem poder da nossa palavra, é o poder da palavra de Deus vivificada no Espírito. Portanto, a palavra de Deus na igreja, ela é poder criativo. O Senhor diz, olha, naquele momento não sereis vós, mas o Espírito que fala. Esse poder criativo, tudo que Moisés falava, acontecia. O poder criativo é a capacidade de que a palavra não volte vazia. Não é letra morta, mas quando um homem de Deus, uma mulher fala, aquilo gera no visível o que ele está falando. Aquilo cria substância, dá substância. A palavra da religião, ela é religiosa, ela é humana, ela é apenas um som. Mas a palavra dita no Espírito, ela é criativa. Ela tem o poder de recriar, é a nova criação profética. Quando Pedro disse, levanta e anda, junto com a sua voz veio o poder criativo. Então essa é a diferença entre a religião dos homens e a vida de Deus, né? Nós somos salvos pela sua vida, Romanos 5:10. Jesus diz, vocês leem a Bíblia, mas não vêm a mim, não tem comunhão comigo para terem vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a vida de Deus na nossa palavra é poder criativo, é poder de transformar aquilo que está na dispensa de Deus, na Bíblia, em realidade visível mais e mais. Este poder, que é o poder soberano de Deus, ele é muito superior ao poder da queda, né? Os efeitos da queda criaram doença, dívida, mas o poder da palavra é soberano. Salmo 138:2 diz que a palavra de Deus está acima de tudo, né? Jesus diz, todo o poder me foi dado. Então não tem como você estar no Espírito, liberando a palavra, porque Deus te enviou, e é o que está errado. É impossível Moisés dizer para Faraó, agora Deus falou, né? Esse mar vai virar sangue, ele não virar, o inimigo conseguir impedir, não tem como. Não tem como Deus falar com Ezequiel, fala aí com os ossos secos, aí Ezequiel fala e diz, falhou, Senhor. Não, quando Deus dá a palavra e você tem comunhão com ele, isso é por níveis, tá? É segundo a nossa comunhão. Filipenses 3,16 diz, cada um ande conforme você já alcançou. Não é imitar o pastor X e Y porque ele faz isso e aquilo, ele tem uma comunhão com Deus maior, ele está vendo o que você não está vendo. Então ele tem condição de produzir mais. Agora você seja fiel no pouco, né? Tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças atuais. Então se você tem fé para orar por uma unha encravada, né? Porque tudo que não é de fé é pecado, em Romanos 14 fala sobre isso, né? Então não adianta você dizer, está curado. Se você não tem fé para isso, você está pecando. Porque você está tentando produzir além da sua comunhão. Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Então é comunhão, frutificação. Não adianta você colocar frutificação, né? Isso é efeito. O Salmo 1 diz que se você permanecer junto ao ribeiro de águas, tudo que você fizer prosperará na estação própria. Então quer dizer, você está crescendo, é de glória em glória, de fé em fé. Este nível de glória é o teu nível de glória. Não adianta você querer andar na luz do seu irmão. Aquilo que ele está vendo, você não está vendo. Então é muito importante nós compreendermos que a tua frutificação, ela está intimamente ligada, ela é proporcional, tá? Ela é exatamente proporcional à tua comunhão atual com o Senhor. Às vezes a comunhão, ela diminui, como disse o nosso querido obreiro Guilherme, quando nossa comunhão com o Senhor diminui, a gente nota que os frutos também diminuem. Mas quando nossa comunhão é firme, constante, contínua, você começa a ver que vai de fruto para mais fruto. Esse é o normal, né? Deus não nos criou para retroceder. Lá em Hebreus 10 fala que Deus não se agrada de nós retrocedermos, mas de avançarmos. Isso é maravilhoso, né? Então, quando nós compreendemos que essa frutificação, ela tem a ver com isto, com a vivificação, com a comunhão. Isto é para a glória de Deus. E porque o mundo caído está um caos. Então, aquele espírito que se movia em Gênesis 1 sobre o caos. E quando a palavra foi dada, ele se moveu e recriou. Aqui está que quando nós estamos diante de uma enfermidade, Jesus já curou.
Estamos diante de uma dívida, Jesus já pagou. Estamos diante de um pecado, Jesus já venceu e nos fez mais que vencedores. Quer dizer, o justo é libertado pelo conhecimento. O varão de conhecimento é forte. Porque o homem que está lutando contra a tentação para ver se vence, ele vê a tentação maior que ele. Ele vê aquilo como algo irresistível, que o domina, que o arrasta. Ele está perecendo por falta de entendimento, não por falta de recurso. Mas quando o homem ele é liberto, conhecereis a verdade vos libertará. E ele descobre que Cristo o fez mais forte no espírito do que a tentação, então ele sabe que ele já venceu. Então ele diz, Senhor, obrigado que o Senhor já venceu isso por mim. Eu rejeito, em nome de Jesus sai. Ele tem essa tranquilidade de não ter que lutar para vencer, mas sim sabendo que Jesus já venceu por ele isso aí. Essa transição de carne para espírito é altamente lucrativa para o reino, porque o homem no espírito, onde está o espírito, está a liberdade, está o fruto, está a revelação, Deus é glorificado. O homem na carne ele não enxerga, ele é um cego, ele é um derrotado, um saqueado, um roubado, pobre, cego, nu e miserável. Mas à medida que o homem vai adentrando na dimensão do espírito, e ele vai descobrindo quem ele é em Cristo e quem Cristo é nele, ele começa a agir, reagir, falar de acordo com o que ele é, a sua nova natureza. Então o próspero vai agir como próspero e falar como próspero, e a prosperidade vai aparecer no visível.